Olá, muito bom dia para você. Agora são 11 horas e 48 minutos. O seu Bahia Meio-Dia já está no ar. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Você acompanha comigo imagens ao vivo da Avenida Presidente Dutra, na região do bairro Capuchinhos, aqui em Feira de Santana. Para hoje, a previsão é de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado na Princesa do Sertão. E pode até cair uma chuvinha fraca agora à tarde. Neste momento, os termômetros marcam 31 graus. A gente começa conversando ao vivo com nossas equipes de reportagem que já estão posicionadas para trazerem as notícias aqui da nossa região. Na tela, Rafael Mascarenhas e Milena Brandão trazendo aí as últimas atualizações de assuntos que nós temos acompanhado. Rafael começa com a gente atualizando sobre o julgamento que a gente acompanhou ontem. Já temos uma decisão, não é isso, Rafael? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia para você que está acompanhando o Bahia Meio-Dia. Olha, Bruna, o júri popular terminou depois de mais de 20 horas de julgamento aqui em Feira de Santana, no Fórum Filinto Bastos, de onde a gente fala agora. A justiça negou a Rafael Souza Lima o direito de recorrer em liberdade. Ele foi condenado pela morte de Sachira Camille e daqui a pouco a gente relembra o caso e explica por que esse julgamento aconteceu fora da cidade onde o crime foi cometido, em Vitória da Conquista. Eu volto já já. Valeu, Rafa. Daqui a pouco eu te chamo para trazer essa atualização. O julgamento que a gente acompanhou aconteceu aqui em Feira de Santana, terminou só durante a madrugada. Com Milena Brandão, a gente vai falar sobre a prisão de um homem aqui em Feira. Com ele foram encontrados 15 celulares. É isso mesmo, Milena? Bom dia para você. Exatamente, Bruna. Bom dia para você. Bom dia também para quem está com a gente aqui no Bahia Meio-Dia. Esse homem de 34 anos, Bruna, ele foi preso ontem à tarde e a suspeita é de receptação. A polícia militar chegou, inclusive, até o local onde esses celulares estavam, a loja que pertence a esse homem, através da localização, do sinal de localização emitido aí por um desses celulares que foi roubado também. Ainda nessa edição do Bahia Meio-Dia, eu volto com todos os detalhes sobre essa prisão, Bruna. Obrigada, Milena. Rafael também já posicionado aí para a gente trazer essas atualizações no Bahia Meio-Dia de hoje. Daqui a pouco eu aciono vocês dois. Veja ainda que aumenta o endividamento dos baianos. Quase 5 milhões de pessoas no estado estão com o nome negativado. Perda do poder aquisitivo e facilidade do crédito têm contribuído para endividamento. A gente trabalha, tem que trabalhar mais para pagar os débitos, não consegui pagar todos. Pensei de não ficar devendo, mas não foi possível. Saiu de 60 e poucos por cento para 80% de pessoas endividadas no Brasil. Provocado pelo quê? Primeiro, pela perda de renda, mas também provocado pela facilidade do crédito, particularmente do cartão de crédito. Nessa edição do BMD, a gente vai falar ainda sobre viagens com pets. É preciso ter cuidados específicos para garantir o bem-estar dos animais. Pensar no bem-estar, necessidade fisiológica do cão. Às vezes você não está precisando ir no banheiro, mas seu cão está. Então, periodicamente, a viagem é longa, pare, bote seu cão para andar, para urinar, para defecar. Ele precisa também pensar na qualidade e na saúde e o bem-estar do pet. Não é só viajar para curtir as férias. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no seu Bahia Meio-Dia. Foi condenado a 22 anos de prisão Rafael Souza Lima, acusado pela morte da ex-namorada Sachira Camille. O júri só foi concluído na madrugada de hoje. O repórter Rafael Mascarenhas tem todas as atualizações sobre isso, um caso que a gente tem acompanhado, né, Rafa? Aconteceu em Conquista, mas o julgamento aconteceu aqui em Feira de Santana. E esse crime foi qualificado como feminicídio, é isso mesmo? Mais uma vez, bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Exatamente, Bruna. Além de feminicídio também, houve motivo torpe, no caso aí, durante essa condenação. Rafael Souza Lima, ele foi condenado, como você disse, a 22 anos e 5 meses de prisão pelo assassinato da estudante Sachira Camille. A sentença foi definida depois de 20 horas e 30 minutos de julgamento, que foi realizado aqui em Feira de Santana. A Justiça também negou a Rafael o direito de recorrer em liberdade. Esse crime aconteceu em Vitória da Conquista, mas o júri foi aqui em Feira de Santana porque a defesa pediu a mudança do local do julgamento. Os advogados de defesa alegaram que a grande repercussão do caso poderia influenciar os jurados e, por isso, o Tribunal de Justiça da Bahia autorizou a transferência do julgamento para outra comarca, no caso, aqui em Feira de Santana. Sachira Camille tinha 19 anos quando foi morta em setembro
de 2021. Segundo a denúncia do Ministério Público, o ex-namorado combinou um encontro com a jovem na véspera do crime e tentou dopar ela com medicamento de uso controlado. Depois ela foi atingida por golpes de faca. A investigação aponta que depois de atacar Sachira, Rafael não conseguiu concluir o crime e pediu ajuda a outros envolvidos. No caso, Felipe dos Santos Guzmão e Marcos Vinícius Botelho Fernandes. Todos eles conheciam a Sachira. Esse Marcos Vinícius, inclusive, teria ido até o local e, segundo a denúncia, foi ele quem finalizou a morte da jovem. O objetivo do grupo seria também vender o carro da vítima para poder dividir o dinheiro entre eles. Rafael foi condenado pelo crime de feminicídio com motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Também foi reconhecido o crime de ocultação de cadáver. Rafael está preso desde que se apresentou à delegacia e agora vai cumprir a pena que foi definida pelo Conselho de Sentença. Agora a gente vai ao vivo lá para a Vitória da Conquista conversar com o repórter Gabriel Nascimento, que está com uma parente, no caso da vítima, né? Para a gente tentar entender como é que está a família dela em relação a esse resultado. Boa tarde, Gabriel, com você. Oi, Rafael, boa tarde para você também, meu amigo. Excelente dia para quem está conosco aqui no Bahia Meio-Dia. Primeiro, registrar que o pai e a mãe de Sachira não tiveram condições emocionais de acompanhar esse julgamento em Feira de Santana, preferiram permanecer aqui em Vitória da Conquista e receberam o resultado desse julgamento logo que ele terminou. Eu estou aqui ao lado de Alda, sobrinha, ou melhor, prima de Sachira, gentilmente conversa conosco aqui no Bahia Meio-Dia. Seja bem-vinda, boa tarde. Sei que é um momento muito delicado, mas queria que você compartilhasse conosco o que esse resultado, a sentença lida ontem, representou para vocês que aguardavam há tanto tempo esse momento. Muita indignação, né? Porque tirar uma vida de uma pessoa não é fácil e depois ele só ter esse julgamento, ele só ter essa sentença, não. Isso a gente não concorda, porque logo ele vai estar solto. E o que ele vai acabar fazendo de novo? Se ele tem algum problema, então fique preso para curar ele lá. Porque está doendo demais na nossa família, na família inteira, na mãe, no pai. Porque não é fácil. Não é fácil para... Claro, a emoção acaba vindo à tona, transbordando. Como eu disse, é um momento muito delicado. A Alda era muito próxima de Sachira, acompanhou o crescimento dela e especialmente antes da morte, antes desse crime acontecer, ela tinha muitos planos. Com certeza, uma menina que tinha muitos planos, que ela ganhou aquele Arena Sachira, ela já estava começando a trabalhar lá, já estava fazendo seus planos e não deu tempo de fazer nada, não deu tempo nem da inauguração, que ela morreu. Ela morreu, ela foi assassinada. Foi cruel o que ele fez, porque pai nem mãe, ninguém quer isso para uma filha. Nós criamos nossos filhos, eu sou mãe, criamos nossos filhos, queremos para ver bem crescer, dar netos para a gente, não é para ter uma morte tão terrível. Porque hoje nós morremos, nós não nascemos para viver, nós morremos, mas não assim. Não assim, dói demais, dói demais, dói demais. Hoje à madrugada, quando viu aquela sentença, eu acho que não só eu, como toda a família. E não só a gente, como pessoas que não é parente, sente a indignação, porque hoje eu fui para a rua, eu fui com a camisa dela, eu só vi gente falando assim, isso não é justo, não foi justo o que fez com ela. E essa sentença não é justa, porque dói saber que a mãe dele tem ele vivo, mas nós não temos Sachira viva, não. Infelizmente ela está morta, 5 anos já, vai fazer 5 anos, que a gente não tem mais ela com a gente. É indignação, é revolta. Eu não desejo mal para ele, mas eu só desejo que ele pague tudo o que ele fez. Porque a gente só deseja o que a gente tem no coração. E se a gente não tem maldade, mas desejo que ele pague. E que Deus ajude, que essa pena, não sei se pode revogar, não sei o que tem que fazer, mas que ele não saia por tão cedo. Porque temos medo dele fazer com outras mulheres, né? Quem faz uma, faz 2, faz 3. E não sabemos como é que ele vai ficar. Se ele vai se curar lá, que diz que ele tem esse tal de borderline, que não sabemos. Então, e aí, como é que fica? Alda, muitíssimo obrigado por conversar conosco aqui no Bahia Meio-Dia. Desejo um forte abraço à família nesse momento. Bruna, volto com você aí ao estúdio.
Gabriel, por gentileza, transmita também o meu abraço a essa família nesse momento tão difícil, né? Porque é a saudade, é a dor da perda e a indignação. Tudo misturado ao mesmo tempo, vem à tona, é compreensível demais esse sentimento da família, é muito legítimo que eles estejam se sentindo dessa forma nesse momento. Obrigada, viu, pela tua participação aqui com a gente. Também agradeço a Rafael Mascarenhas, que mais cedo trouxe as atualizações desse resultado para a gente. Obrigada mais uma vez, amigo. E olha, um homem foi preso aqui em Feira com 15 celulares roubados. De acordo com a polícia, a suspeita é de receptação. Mais detalhes sobre esse caso, quem tem é a Milena Brandão, que conversa ao vivo com a gente. Milena, essa prisão aconteceu em uma loja aqui da cidade, é isso? Mais uma vez, bom dia. Isso mesmo, Bruna. Bom dia para você novamente. Bom dia também para quem está com a gente aqui no Bahia Meio Dia. Esse homem, Bruna, de 34 anos, que foi preso ontem à tarde, ele é proprietário de uma loja de celulares que fica no centro da cidade aqui de Feira de Santana, em um edifício na rua Conselheiro Franco. E nessa loja, a polícia encontrou vários celulares com restrição de roubo, cerca de 15 aparelhos. E para que a Polícia Militar conseguisse chegar a essa loja, a esse estabelecimento, Bruna, foi preciso primeiro acionar, ou melhor, atender a um pedido, né, feito por vítimas que foram, pessoas que foram vítimas de roubo no bairro Campo do Gado Novo, aqui em Feira de Santana. Essas vítimas acionaram a PM e aí uma dessas pessoas falou que o sinal do celular, que era emitido pelo celular, dava justamente nesse prédio no centro da cidade, na rua Conselheiro Franco, como eu disse. Então a Polícia Militar, junto com essas vítimas, eles foram até esse local e lá o proprietário do estabelecimento, ele apresentou de forma espontânea um dos aparelhos que foi reconhecido pelas vítimas. Logo em seguida, foram identificados vários celulares de marcas diferentes, todos eles, como eu disse, com restrição de roubo e que possivelmente estavam sendo receptados por esse homem. Ao todo, foram 15 aparelhos e esse homem ele foi conduzido para a central de flagrantes aqui em Feira de Santana. A nossa produção conseguiu apurar, junto à Polícia Militar também, que esse homem tem passagens por roubo e por receptação. Ele foi encaminhado à delegacia, foi submetido aí, portanto, aos exames de praxe e agora está à disposição da Justiça, Bruna. A gente ainda não tem a informação de quando a audiência de custódia desse homem deve acontecer, mas ele permanece custodiado, portanto, na central de flagrantes, aguardando aí essa audiência de custódia à disposição da Justiça. São essas as informações, Bruna, dessa prisão que aconteceu ontem à tarde. Como eu disse, um homem de 34 anos preso por suspeita de receptação. Ele foi localizado na loja em que ele é proprietário, loja que fica em um edifício aqui no centro da cidade de Feira de Santana, e no local a polícia encontrou 15 aparelhos com restrição de roubo. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Milena, pelas informações. Um caso que prova, né, gente, que não só o roubo, mas a receptação também é crime, precisa ser responsabilizada e impressiona, né, porque é uma loja que funcionava no centro da cidade, então qualquer um de nós está sujeito a comprar um aparelho desse sem saber que é fruto, né, de roubo. Obrigada, viu, mais uma vez pelas informações. Olha, ontem no BATV a gente falou sobre 2 casos de importunação sexual contra 2 mulheres, registrado no bairro da Graça, em Salvador. A Polícia Civil já identificou o suspeito. Os crimes aconteceram no mesmo dia e foram gravados por câmeras de segurança. No primeiro caso, a vítima foi atacada ao sair de um carro. Pouco tempo depois, o suspeito se aproximou de outra mulher que fazia uma caminhada e também tocou nas partes íntimas dela. O caso segue sob sigilo e a polícia tenta encontrar esse criminoso. Lamentável demais essa situação. E a delegada que investiga o caso falou com a nossa equipe. Vamos ver. As investigações estão sendo feitas, a polícia está em campo, está na rua e a gente pede somente o sigilo, né, guarda, para poder as investigações serem feitas e a gente, né, conseguir prender. Então, tão logo ele seja preso, nós comunicaremos essa prisão. Mas digo de antemão que estamos diligenciando a todo momento para efetuar, sim, a prisão do agressor. Ele já foi identificado? Já sim, já foi identificado e nós estamos agora, né, continuando as investigações, inclusive para verificar outras vítimas também, né, dele. E toda a polícia está completamente empenhada na apuração desse delito, que tão grave é e que atinge de forma tão forte todas as mulheres. Que ele seja preso quanto antes, né? A gente muda de assunto para dizer que 2 homens foram presos aqui em Feira por suspeita de tráfico de drogas. Com eles, os policiais apreenderam drogas, balança de precisão, um celular e também um veículo.
Segundo a polícia, as prisões aconteceram no bairro Mangabeira após os homens apresentarem atitudes suspeitas durante uma ronda de rotina. E em Conceição do Coité também houve apreensão de drogas. De acordo com a polícia, um homem foi preso com arma, munições, além de materiais utilizados para o tráfico de drogas. Eu lembro que você pode e deve participar do nosso Bahia Meio-Dia, comentando os assuntos de hoje, enviando aquela demanda comunitária. Fica à vontade. O nosso WhatsApp é o 759-8848-9384. Eu estou aqui esperando a sua participação. No próximo bloco, a gente mostra que é maior o número de pessoas com dívidas. Facilidades do cartão de crédito e perda do poder aquisitivo são apontados como os responsáveis. Do total de endividados brasileiros, 80% deles chegaram a esta situação porque não conseguiram pagar as despesas feitas no cartão de crédito. É o cartão de crédito o grande vilão. Por quê? Porque a gente acaba somando a renda. Eu ganho R$2.000, aí tenho no meu cartão 2.000, eu acho que minha renda é 4.000. E aí acabo me endividando os 4.000. Vamos lá fora conferir como é que está o trânsito em um ponto importantíssimo aqui de Feira de Santana, cruzamento entre as avenidas Presidente Dutra e Maria Quitéria, no centro da nossa Princesa do Sertão. Trânsito fluindo normalmente nesse momento. Agora, 12:04, a gente volta já. Um problema para muitos brasileiros, o endividamento, vem aumentando no país. E na Bahia a situação é a mesma. 4.600.000 baianos estão com o nome negativado. Segundo especialistas, a perda do poder aquisitivo e a facilidade para conseguir crédito têm contribuído para o aumento do endividamento. Há mais de 2 anos sem conseguir quitar as dívidas. O motorista Jair Carlos até que tentou se programar para começar o ano sem alguma das contas atrasadas que tem lhe tirado o sono. Mas quem disse que deu? O nome dele continua negativado no SPC, está sem crédito na praça e com o CPF bloqueado. Não dá para comprar fiado mais, não está dando para comprar fiado. Não estou acompanhando. Financiamento, não conseguiu acompanhar? Não. Como é que você está se virando então para tentar pagar? Estou fazendo o impossível do impossível para tentar pagar. Estou tentando ver se eu consigo parcelar, mas o parcelamento tão alto. Já refinanciou a dívida, mesmo assim não conseguiu? Sim, estou tentando ver o que eu vou fazer para poder pagar. Jair não é o único a enfrentar esse drama. No país, quase 80% das famílias possuem algum tipo de dívida. O dado registrado no mês passado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens é 3,4 pontos percentuais acima do registrado no mesmo período de 2025. No estado, 4.600.000 baianos também começram 2026 com o nome negativado. 260 mil só aqui em Feira de Santana. A promotora de vendas, Maria Eunice, sabe muito bem o que é viver no sufoco. Não é de hoje que ela tem se enrolado com o cartão de crédito e empréstimos bancários. Depois da pandemia, as coisas ficaram mais difíceis, né? A gente trabalha, tem que trabalhar mais para pagar os débitos, não consegui pagar todos, cartão de crédito. E aí, embananou tudo. Pensei de não ficar devendo, mas não foi possível. Não está conseguindo honrar todos os compromissos? Não está conseguindo, não. Entrou mais um ano devendo? Mais um ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o cartão de crédito ainda é responsável pelo endividamento das famílias no país. Do total de endividados brasileiros, 80% deles chegaram a esta situação porque não conseguiram pagar as despesas feitas no cartão de crédito. Paulo César admite que já teve muita dor de cabeça com a utilização desta forma de pagamento. Não foi fácil, mas ele conseguiu sair do vermelho, renegociando com as instituições financeiras, ficando com apenas um dos muitos cartões que possuía e organizando melhor o orçamento. É um limite que a gente tem e que a gente tem que cobrir, né? Se você ultrapassar, a coisa fica difícil, você regularizar. Você já enfrentou dificuldade por conta disso? Já tive que suar para poder normalizar. Para o educador financeiro Leonardo Firmo, o endividamento das pessoas está diretamente ligado à questão da renda. Mesmo com a inflação um pouco menor no ano passado, ele lembra que os salários não acompanharam o aumento dos preços. Para compensar esta perda do poder de compra, de acordo com Leonardo, muitas pessoas passaram a utilizar todas as formas de crédito. Nos últimos 3 anos, ele cresceu quase 16%.
saiu de 60 e poucos % para 80% de pessoas endividadas no Brasil. Provocado pelo quê? Primeiro, pela perda de renda. A gente perdeu renda, né? Se você olhar o que você comprava com R$100 e o que você compra hoje com R$100, você vai ver que o carrinho não enche, é um pouquinho só, né? Mas também provocado pela facilidade do crédito, particularmente do cartão de crédito. Leonardo Firmo também aproveita para deixar aqui algumas dicas de como sair do endividamento e retomar o controle da vida financeira. A gente tem duas sugestões, né? Uma é tentar consumir aquilo que você pode pagar, e a outra é consumir dentro do que você pode pagar e tentar uma renda extra para poder compensar essa perda de renda. É o cartão de crédito o grande vilão. Por quê? Porque a gente acaba somando a renda. Eu ganho R$2.000, aí tenho no meu cartão 2.000, eu acho que minha renda é 4.000. E aí acabo me endividando os 4.000. No início é beleza, você tem um ganho de renda inicial, mas depois eu tenho que pagar e aí acaba virando essa bola de neve do cartão de crédito. E você também está endividado? Como é que está fazendo aí para equilibrar as contas? Se está tudo tranquilo, compartilha com a gente alguma dica que você já segue e deu certo. A gente viu aí, né, sobre o perigo do uso do cartão de crédito. Como é que você faz aí na sua casa? Manda uma mensagem para a gente. Você também pode participar comentando qualquer assunto da edição de hoje. O nosso número é o 759-8848-9384. Já que eu falei da sua participação, hora do nosso quadro, Tô na TV Subaé. A demanda comunitária de hoje vem do distrito de Maria Quitéria, aqui em Feira. Os moradores do povoado de Lagoa da Pedra estão sem energia desde o último domingo. 13 casas estão sem luz. Aí já sabe, muitos transtornos, prejuízo porque vários alimentos foram perdidos, enfim, uma dor de cabeça. Eles já cobraram a solução da Coelba, mas por enquanto a situação segue a mesma. Veja aí. Ó, como a gente se encontra aqui, ó. Tudo no breu, escuro total, porque até o momento Coelba não veio resolver a situação. Várias casas vizinhas e ó, tudo escuro, porque a Coelba até o momento não veio resolver. A nossa produção procurou a Neoenergia Coelba, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta sobre essa situação no distrito de Maria Quitéria. E eu lembro que você também pode ter a sua denúncia exibida aqui no Tô na TV Subaé. É só registrar o problema comunitário da sua rua ou bairro e mandar o vídeo ou a foto para a gente. O nosso número, eu vou repetir, é o 759-8848-9384. A gente está aqui esperando. E a gente está acompanhando o caso de um funcionário suspeito de furtar mais de R$120 mil de um restaurante em Santa Bárbara. A gente falou sobre isso ontem aqui no BMD. Ele foi solto, gente, após audiência de custódia. Os detalhes, as atualizações desse caso, a gente encontra aqui no G1 Feira e Região. Já separei aqui a reportagem para você entender o que aconteceu, né? Esse homem passou por audiência de custódia ontem e foi liberado. A Justiça concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares. Aqui o G1, inclusive, detalha quais são essas medidas, né? Ele deve cumprir algumas determinações, como o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades, proibição de acessar ou frequentar determinados locais, proibição também de se ausentar da comarca sem autorização judicial, enfim. Só relembrando esse caso, né, de acordo com a polícia, a investigação começou após o proprietário registrar um boletim de ocorrência. Isso aconteceu em um restaurante de Santa Bárbara. E o prejuízo ultrapassou R$120 mil. Esse homem utilizava maquinetas, né, de cartão de crédito que estavam vinculadas a contas bancárias deles ou de outros envolvidos. A polícia está investigando, mas esse dinheiro era desviado. Os clientes faziam pagamento, mas esse dinheiro era desviado, não era destinado, né, para a conta do restaurante. Um prejuízo grande aí para esse proprietário. Todos os detalhes sobre esse caso você encontra no G1 Feira e Região. Vou aproveitar que estou aqui no G1 para trazer um aviso para você que é proprietário de um veículo. O prazo para pagamento do IPVA com desconto de 15% foi prorrogado. Ontem também a gente falou sobre isso, chamou sua atenção para o fim do prazo que estava previsto para ontem, mas esse prazo foi prorrogado. Então você tem mais alguns dias aí para fazer esse pagamento com desconto. Esse prazo foi prorrogado até o dia 25 de fevereiro aqui na Bahia. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado, a decisão foi tomada após uma sobrecarga no sistema de pagamento do tributo. A informação foi divulgada ontem, data prevista no calendário original para o fim do acesso à oportunidade. As demais datas previstas no calendário permanecem as mesmas. Para você ver o calendário completo, é só acessar o G1 Feira e Região.
Agora te conto que, com a expectativa de receber cerca de 200 mil turistas até o fim do verão, Ilhéus registra aumento na procura por casas e apartamentos para aluguel de temporada. O movimento aquece a economia local e também atrai novos investidores. Sol, mar e movimento intenso. Ilhéus tem todos os ingredientes do verão e, nesta época do ano, atrai turistas de várias partes do país, o que aquece também a procura por aluguéis de temporada. De olho nessa oportunidade, muita gente decidiu investir. Foi o caso do engenheiro elétrico Matheus e da mãe Silvana, que construíram um apartamento voltado exclusivamente para receber visitantes. A gente construiu esses apartamentos, antes da pandemia, e alugava por contrato anual, ou convencional. Só que a gente estudou, essa questão do aluguel por temporada através de aplicativos que surgiram, e a gente achou mais rentável. Então, nos últimos 3 meses, a gente decidiu fazer esse teste, do aluguel por temporada, e está se provando bastante lucrativo, comparado ao convencional. Os espaços são totalmente mobiliados, com ar-condicionado, utensílios domésticos e capacidade para até 4 pessoas. Um diferencial para quem busca conforto durante a estadia. Muita gente procurando, a gente não está dando conta da demanda. Pessoas que reservam antes, já está reservado para algumas pessoas agora no carnaval, já tem uma demanda muito boa. E assim tem sido, uma experiência muito boa mesmo. No mesmo prédio, Dona Suzana, que mora há mais de 20 anos em Minas Gerais, também decidiu investir no aluguel por temporada, como uma forma de renda extra. O apartamento dela tem 2 quartos e recebe até 6 hóspedes. E assim, vamos botar uma coisa assim bem aconchegante, que a pessoa venha assim também, porque a pessoa quando sai de outro lugar quer dar uma relaxada e quer ficar num lugar que esteja tudo tranquilo, Aí procuramos fazer assim, bem mais aconchegante, mas assim, alguma coisa a gente vai sempre melhorando, Tá vendo o que é que o cliente está querendo, o que é que pode melhorar. De acordo com o município, Ilhéus deve receber cerca de 200 mil turistas até o final do verão. Os aluguéis de temporada não ajudam apenas a atender essa alta demanda, mas também pode ser uma fonte significativa para os moradores locais. Segundo especialistas do setor imobiliário, o aumento na procura reflete o crescimento do turismo na cidade e o interesse por hospedagens mais flexíveis. Nós temos um perfil aqui em Ilhéus de clientes de Itabuna, de Vitória da Conquista, de toda a região. Ilhéus, ela deixou de ser uma cidade só turística para uma cidade de empreendedores que investem aqui, vêm somente para curtir, retorna, compra. Com diárias que giram a partir de R$ 200, o aluguel por temporada tem movimentado a economia local e ampliado opções para quem escolhe Ilhéus como destino de férias. Olha, nós temos uma variedade hoje, Nós temos apartamento de médio e alto padrão. Nós temos apartamentos com vista mar, nós temos apartamento próximo ao centro, nós temos realmente uma demanda de apartamento muito grande. Hora de falar de saúde, porque a Secretaria Municipal aqui de Feira confirmou um caso de dengue do sorotipo 3, cuja variante não circulava no município há muitos anos. A informação foi divulgada pelo secretário Rodrigo Matos por meio das redes sociais. De acordo com ele, essa confirmação não deve gerar pânico, mas acende um alerta para a população. Ainda segundo Rodrigo Matos, o paciente não apresentou sinais de alarme e evolui bem. Ele destacou ainda que a Prefeitura já vem intensificando as ações de vigilância e de combate à dengue. Subiu para 14 o número de presos na Operação Martelo da Polícia Civil, que investiga uma organização criminosa interestadual. Mais detalhes sobre essa atualização com Rafael Mascarenhas, que trouxe para a gente ontem, Rafa, as primeiras informações. Antes, 7 presos, agora 14, não é isso? Bom dia para você. Agora, boa tarde, para você mais uma vez. Boa tarde, Bruna. E só atualizando, também chegou uma nova informação da Polícia Civil. Agora são 15 presos, Bruna. Essa operação da Polícia Civil foi denominada como Operação Martelo e investiga a atuação de uma organização criminosa com ramificação em vários estados do país. A ação foi realizada ontem, cumpriu ordens judiciais, sendo 15 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. 3 dessas prisões aconteceram
ocorreram em Santo Antônio de Jesus. Ao todo, houve também capturas nas cidades de Laje, São Miguel das Matas, Morro do São Paulo e aqui em Feira de Santana, além dos estados de Sergipe, Alagoas e Paraná. Inclusive, Bruna, 5 mandados foram cumpridos dentro do sistema prisional contra investigados que já estavam, inclusive, presos. Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares, porções de drogas, veículos, documentos, dinheiro em espécie, máquinas de cartão, notebooks e até uma maleta com dinheiro falso. A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente 270 milhões de reais em contas e aplicações financeiras que são ligadas aos investigados. As investigações dessa operação continuam. Todo esse material que foi apreendido vai ser analisado para identificar outros possíveis envolvidos. Essas são as informações que a gente tem dessa operação que investiga esse grupo criminoso, que era um grupo, segundo informações da polícia, um grupo estruturado e articulado em vários estados, principalmente com envolvimento no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Bruna. Super estruturado, né, Rafa? Obrigada mais uma vez pela tua participação com atualizações dessa operação para a gente. A gente muda de assunto para falar sobre o prazo para regularizar o título de eleitor. Quem não votou nas últimas 3 eleições, não justificou e não pagou multa, precisa resolver as pendências para conseguir votar de novo. Somente aqui em Feira, mais de 9 mil títulos já foram cancelados. Milena Brandão tem mais detalhes sobre isso. São muitas dúvidas, né, Milena? A sua missão é tentar esclarecer a maior parte delas aqui para a gente no Bahia Meio-Dia, porque quando a gente fala de eleição, de título de eleitor, de pendência eleitoral, são muitas dúvidas. Então a missão é com você aí. Surgem muitas dúvidas, viu, Bruna? Mas estou de volta agora com informações importantes e já quero começar essa participação aqui no Bahia Meio-Dia falando o seguinte, que dá tempo suficiente para resolver toda essa situação até o dia 6 de maio. Não só quem teve o título cancelado, mas quem quer emitir aí o título de eleitor pela primeira vez ou fazer a transferência de domicílio eleitoral, por exemplo. Você disse aí, Bruna, que aqui em Feira de Santana foram mais de 9 mil títulos cancelados, um número expressivo, e a gente tem também números aqui de outras cidades da região. Nós preparamos, inclusive, uma arte, a nossa edição preparou uma arte com todos esses números. Eu vou passar para você que está acompanhando a gente agora. Aqui em Feira de Santana foram precisamente 9.097 títulos cancelados. Em Alagoinhas, esse número foi 2.952. Foram 2.952 títulos cancelados. Em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, 2.392 títulos cancelados. Em Itaberaba, 818 e em Serrinha, 1.438 títulos cancelados. Portanto, você que está nessa situação tem tempo aí suficiente até o dia 6 de maio para poder regularizar a sua situação diante da Justiça Eleitoral. Quem está aqui ao meu lado é Danilo Almeida, ele é chefe da Zona 156 aqui em Feira de Santana. Danilo, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Já quero começar te perguntando o que é preciso fazer para poder regularizar essa situação. Boa tarde a todos. É muito simples, né? Basta comparecer aqui ao Fórum Eleitoral ou ao saque do transbordo, também a gente tem um posto de atendimento lá, levando a identidade original e um comprovante de residência. Se tiver alguma multa, paga a multa na hora ou pede a dispensa caso a pessoa não possa pagar. A partir desse momento, durante o atendimento, já é regularizada a situação e a pessoa já sai com o título regular daqui no mesmo dia. Para quem está com a rotina corrida, não consegue vir aqui no fórum, por exemplo, por uma questão ou outra de trabalho, consegue resolver isso pela internet também, Danilo? Helena, uma ótima pergunta. Quase todos os nossos serviços hoje são oferecidos pela internet. Então, só precisa vir aqui, de fato, quem não tem biometria. Se o eleitor já tiver a biometria, ele consegue resolver tudo. Ele emite a segunda via, ele muda o nome, ele troca de domicílio, ele muda, se precisar mudar a profissão, se ele precisar mudar o local de votação dele, ele pode fazer tudo isso pela internet. Os documentos são os mesmos, tá? Ele vai precisar anexar lá no pedido dele na internet a cópia da identidade, a cópia do comprovante de residência dele, do município para qual ele quer ir, no caso de uma transferência, e também uma selfie segurando o documento, onde mostra o rosto dele e a foto que está no documento, que é por onde a gente valida que de fato foi aquele eleitor que fez aquele pedido. Feito isso, em no máximo 5 dias é feita essa alteração e ele pode imprimir esse título de casa, no mesmo site, no mesmo link que ele usou lá do site do TSE, no autoatendimento ao eleitor, ele pode imprimir isso de casa sem nenhum problema. Então, resumindo, só precisa vir aqui a Justiça Eleitoral nesse momento aqueles eleitores que não têm biometria, né, e eventualmente aqueles eleitores que não têm acesso à internet, têm uma maior dificuldade,
ou tiver algum problema com a biometria, aí também sim precisa vir aqui. Fora disso, dá para fazer pela internet, pode pedir um amigo, ir na Lan House, pode fazer tudo pela internet no conforto de sua casa. Danilo, a gente está na reta final aqui da nossa participação, mas para quem precisa vir aqui ao Fórum Eleitoral no Conjunto Milton Gomes, aqui no bairro Queimadinha, é preciso fazer algum agendamento? Como é que funciona? Nós temos duas modalidades de atendimento, tanto o agendamento, que é feito no site do TRE Bahia, quanto o atendimento por senha. Então as pessoas estão chegando aqui de manhã cedo, está distribuindo um pouco mais de 100 senhas por dia, então essas pessoas são atendidas ou também pelo agendamento. O agendamento está com pouca vaga, que a demanda aumentou bastante, mas a gente está atendendo, dando conta do atendimento completo. Esse horário não tem ninguém mais aqui, né? De manhã tinha uma fila, mas agora não tem mais ninguém. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, pessoal. Você que está com alguma pendência, consegue resolver vindo aqui ao Fórum Eleitoral ou consegue resolver tudo também pela internet. Lembrando que para quem não tem biometria, não tem jeito. Tem que comparecer aqui presencialmente no Fórum Eleitoral. São essas as informações. Bruno, eu volto contigo aí no estúdio. Ainda tem um tempo, né, Milena, para o fim do prazo, mas a gente pede sempre para que não deixe para a última hora, para não ser aquela confusão toda, né? Obrigada mais uma vez também pela sua participação e do seu entrevistado aqui com a gente. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre viagens com pets. Tutores garantem que a experiência é muito especial. Esse final de ano, a gente viajou. Para ela, eu acho que foi a primeira vez que ela viu a praia. A gente andou molhei ela no mar e foi tão bom. Coisa que, não dá pra gente, só dá pra gente sentir. Vamos lá fora mais uma vez, conferir outro ponto da nossa Princesa do Sertão. Na sua tela, imagens da Avenida Maria Quitéria, sentido bairro Tomba, aqui em Feira. Agora, 12h26, o intervalo é rapidinho. Carnaval se aproximando e muitos tutores escolhem levar animais de estimação para viagens em família. Mas isso exige cuidados especiais para garantir a segurança e principalmente o bem-estar dos pets. Mais detalhes sobre isso você confere agora na reportagem no nosso quadro Meu Pet no BMD. Andressa sempre viaja acompanhada de Greg, esse poodle de 2 anos. Durante o trajeto, ela redobra os cuidados e não abre mão da segurança do animal. A gente sempre bota ele na cadeirinha do pet, né? A gente faz toda a segurança ali com o pet, com o cinto de segurança. A gente sempre está buscando colocar também a coleirinha, parar o carro de vez em quando, ver como é que está o estado dele, para saber se ele está enjoando, né? Que às vezes o movimento do carro faz ele ficar enjoado. E às vezes a gente abre a janela e a gente só para em lugar pet friendly, porque se for necessário ele tomar um ar, né? Aí a gente para um pouquinho para ele respirar um pouco e não enjoar na viagem. Camila também faz questão de levar os animais nas viagens. Tutora de Safira e Mel, ela mantém a rotina de alimentação e hidratação para que as pets sigam tranquilas até o destino. Quando eu tô viajando, né, a gente sempre leva uma garrafinha com água. Então, alguns momentos a gente pega a água e coloca no vasinho. Às vezes com o carro andando mesmo, eu boto ali, dou para elas beber. Geralmente não fico só com ar-condicionado dentro do carro. Eu costumo abaixar o vidro até a metadezinha. Quando a gente desce, eu sempre deixo elas em um lugar que tenha sombra, né? Principalmente porque o sol muito quente, o chão quente, aí a gente fica na sombra para elas não queimar a patinha, que tem que ter esse cuidado com elas. De acordo com este médico veterinário, ao viajar com animais, o principal é garantir o conforto e a segurança deles, evitando situações que possam oferecer riscos à saúde. Como é que ele vai viajar? Qual é a temperatura que ele está? Lembrando que isso é fundamental. Ao viajar, nunca deixe seu carro, o seu cão dentro do carro, o seu pet, para ir almoçar, para ir lanchar, sem ter o devido cuidado. Porque muitas pessoas esquecem, né? Desce na estrada, então no restaurante não pode entrar cachorro e deixa dentro do carro. Então, o risco de acidente, de você esquecer ele dentro do carro é muito grande. O veterinário também alerta para a importância de planejar paradas durante a viagem, permitindo que o animal alivie o estresse do percurso. Pensar no bem-estar, necessidade fisiológica do cão. Às vezes você não está precisando ir no banheiro, mas seu cão está. Então, periodicamente, a viagem é longa, pare, bote seu cão para andar, para urinar, para defecar,
que ele precisa também pensar na qualidade e na saúde e o bem-estar do pet, não é só viajar para curtir as férias. O Código de Trânsito brasileiro estabelece normas para o transporte de animais em veículos e o descumprimento dessas regras pode resultar em multas para os motoristas. Entre as proibições está o transporte de pets soltos dentro do carro. A recomendação é utilizar caixas de transporte como esta e também cinto de segurança para pets. E apesar de tantos cuidados, viajar com os pets sempre vale a pena. São momentos que fortalecem o vínculo e criam memórias que ficam para toda a vida. Esse final de ano a gente viajou e eu levei essa aqui que se chama Mel, que inclusive eu peguei tem 1 ano e meio, ela era de rua, né? Lá perto da minha casa. Para ela, eu acho que foi a primeira vez que ela viu a praia. A gente andou molhei ela no mar e foi tão bom. Coisa que tipo não dá pra gente, só dá pra gente sentir. Hora da previsão do tempo. O calor está predominante, né, gente? Vamos ver aqui como é que está previsto, né, o dia de hoje em algumas cidades da nossa região, como é que vai ficar o tempo aí nas próximas horas. Separei algumas aqui no monitor para vocês. Em Coração de Maria, mínima de 22 e máxima de 30 graus, tem uma chance de chuva, 20% de possibilidade, se cair vai ser agora durante a tarde. Em Ipirá, tempo firme nesta quarta-feira, mínima de 22 e máxima de 33 graus. A chance de chuva é bem pequena, assim também como em Serrinha, só 6% por lá. Então o tempo deve permanecer firme durante todo o dia. Lá em Serrinha, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Aqui em Feira de Santana, a gente tem uma possibilidade de chuva para agora à tarde. Uma garoa, uma chuvinha mais fraca ali por volta das 2 da tarde é o que aponta a previsão do tempo. 20% de possibilidade de chuva na Princesa do Sertão, que hoje tem mínima de 22 e máxima de 31 graus. O assunto agora é mercado de trabalho. Está em busca de uma oportunidade? Vamos ver as vagas disponíveis hoje aqui no G1 Feira e Região. Já separei para você. Tem QR Code também na sua tela para você acompanhar do seu celular. Aqui primeiro as vagas disponíveis através da Casa do Trabalhador. Tem muita vaga, viu, gente? Para agente de portaria, açougueiro, ajudante prático, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, contador, cozinheiro, encanador, marceneiro. Tem também vaga para pintor de obra, serralheiro, soldador, vendedor interno. São muitas vagas, então vale a pena você passar lá no G1 Feira e Região para conferir a lista completa. Aqui também as vagas disponíveis nas empresas e também no Cine Bahia, com vagas aí também aqui para a Feira de Santana. Passa lá no G1, confere a lista das vagas disponíveis, se candidata para aquela que se encaixa no seu perfil e boa sorte. Olha, só este ano o Corpo de Bombeiros da Bahia já registrou quase 4.000 ocorrências. Muitos dos atendimentos começam dentro de casa, o que acende o alerta para a prevenção de acidentes domésticos. A gente vai ver na reportagem dicas importantes do Corpo de Bombeiros para evitar acidentes dentro de casa. Veja aí. Se com a primeira companhia na escuta. Situação de vazamento de GLP. Mais um chamado chega ao Centro Integrado de Comunicações. Do outro lado da linha, uma ocorrência de vazamento de gás. Em poucos minutos, outra guarnição deixa o quartel para outro atendimento. O controle de um enxame de abelhas. Situações distintas, mas que fazem parte da rotina diária do Corpo de Bombeiros. Dentro de casa, problemas que parecem simples podem se transformar em emergência em questão de minutos. Vazamento de gás, quedas no banheiro e até um anel preso no dedo estão entre os chamados mais frequentes atendidos pelos bombeiros. Ocorrências comuns, mas que exigem atenção e principalmente a decisão correta na hora de pedir ajuda. O Corpo de Bombeiros, ele atua em vários segmentos, né? E quando se fala em acidente doméstico, às vezes as pessoas pensam na indústria como um local de grande risco, mas assim, o acidente doméstico, a cozinha é um dos lugares que mais acontece acidentes. Então a gente tem aí desde queimaduras, vazamento de gás, intoxicação, né? A pessoa que coloca um anel no dedo não consegue retirar esse anel, então de repente ela vai se deparar no hospital com o dedo inchado, o médico fala assim, olha, a gente não tem o que fazer, procure o Corpo de Bombeiros, a gente faz essa retirada de anel. A gente tem aí quedas, então queda também, pessoas jovens, idosos, caem muito. Então assim, são inúmeras as ocorrências. O Corpo de Bombeiros da Bahia já registrou mais de
de 4.000 atendimentos somente no início desse ano. No ranking estadual, Itabuna aparece entre os municípios com maior volume de ocorrências atendidas pela corporação. Em Itabuna e em outras cidades da Bahia, muitos chamados atendidos pelos bombeiros começam dentro de casa. São ocorrências ligadas ao atendimento pré-hospitalar e à prevenção. Situações simples do dia a dia que podem virar acidentes se não forem tratadas da forma correta. A mangueira tem validade, o resistor tem validade, a forma que essa mangueira é condicionada, ela não pode passar por trás do fogão, né? Então tudo isso já são medidas que vão o quê? Prevenir, né, para que esse acidente ele não ocorra. O vazamento de gás está entre os chamados mais frequentes. Um risco silencioso que pode causar explosões, incêndios e até intoxicações, especialmente quando a população tenta resolver o problema por conta própria. Outro atendimento bastante comum é o de anel preso no dedo. Parece simples, mas o inchaço pode piorar rapidamente, comprometer a circulação e resultar em uma necrose. Segundo o tenente, já houve caso de noiva sair direto do cartório para o batalhão em busca de ajuda. Uma noiva, né, que foi para o cartório, foi casar, ela casou, botou a aliança e após botar a aliança ela percebeu que começou a apertar o dedo e o dedo começou a inchar e ela saiu de lá do cartório e veio vestida de noiva aqui para o quartel e a gente teve que fazer essa retirada desse anel, né, dessa aliança que ela casou e a aliança infelizmente teve que ser retirada aqui no bombeiro. E para mostrar como esse tipo de ocorrência é atendida, os bombeiros realizaram uma simulação de corte de anel. E dessa vez, quem topou ser a cobaia fui eu. O procedimento é rápido, seguro e evita ferimentos que podem acontecer quando a pessoa tenta improvisar em casa. E a principal orientação é clara: não tente resolver sozinho situações que oferecem risco. Hoje a gente tem a internet, né, que tem várias formas, aí, várias maneiras, com fio dental, com sabonete, com óleo, mas às vezes nada disso vai funcionar, porque o membro ele incha de tal forma que você não consegue retirar. Então a gente tem que cortar esse anel. E aí nós temos algumas técnicas e algumas ferramentas, só que nós temos anéis muito resistentes, né, anel de aço, assim, uma composição química muito resistente, e a gente tem que usar uma ferramenta que vai fazer com que esse anel seja cortado sem colocar em risco o membro da pessoa. Buscar ajuda, né? A gente vai agora conferir a sua participação. Já abri aqui a nossa caixinha de mensagens para ver o que vocês estão comentando sobre os assuntos de hoje. A Girlene disse o seguinte: débitos todos nós temos, porém precisamos ter controle, principalmente com cartão de crédito, porque esse vilão dá uma dor de cabeça danada. Aqui ela comenta a reportagem que a gente trouxe sobre endividamento aqui no nosso estado. Obrigada, Girlene, pela sua participação. A Gal também fala sobre esse mesmo assunto, Gal lá de Serrinha. Ela diz o seguinte: cartão de crédito não uso por nada, vejo tanto exemplo que fico tonta, nem tenho e nem quero e sou moderna. Obrigada, viu, Gal, pela sua participação com a gente. E esse assunto rendeu, viu, gente? Olha só, a Jessineide também fala sobre isso. Cartão de crédito é ótimo quando você tem um controle. Eu mesmo procuro dividir em várias parcelas e assim coloco dentro do orçamento mensal, combinando com o que eu ganho. Boa forma de você se organizar financeiramente. Obrigada aí pela sua participação. A Rita falou o seguinte: não compre o que não pode ter. A regra é clara. Sempre assalariada e primeiro as prioridades. Não existe milagre no próximo mês. É isso aí, tem que ter organização, porque senão vira uma bola de neve. No próximo bloco tem Campeonato Baiano. Vitória do Jacuipense no estádio de Pituaçu deixou o Leão do Cisal mais perto do G4 e o Atlético de Alagoinhas em situação ainda mais complicada. Daqui a pouco você confere os melhores momentos desse jogo. A gente vai lá fora agora mais uma vez. Avenida Presidente Dutra na sua tela, região da rodoviária aqui de Feira. Você vai ver aí, ó, o céu bastante encoberto, muitas nuvens. Será que a previsão de chuva vai se confirmar para hoje? Agora 12h39, a gente volta já. BMD de volta. O cantor Léo Santana arrastou uma multidão pelas ruas da Orla de Salvador ontem à noite durante o tradicional pipoco, trio sem cordas que antecipa o carnaval. O público dançou muito ao som de vários sucessos do GG. Veja na reportagem. As turistas de Campinas chegaram cedo. Estavam ansiosas para curtir o primeiro carnaval em Salvador.
Isso aqui é um sonho de adolescência. Estamos com 43 anos, batendo os 44, e esse é o primeiro carnaval. Vai ser o melhor carnaval da nossa vida, eu tenho certeza. O Carnaval de Salvador é especial. A gente se programou o ano inteiro por causa dessa energia. A gente quer sentir o povo, a alegria, a festa, toda a purpurina que tem aqui. A gente veio para se divertir. A família França, fã de Léo Santana, também veio esbanjando a alegria e com a música nova do cantor na ponta da língua. Se eu fosse esse canudinho, queria estar na sua boca. A fantasia não foi à toa. Bom, essa fantasia foi inspirada no meu filho, que ele vai ser pai, nós vamos ser avós, e também Léo Santana, que vai ser pai pela segunda vez. Então inspiramos essa fantasia nos bebês futuros que estão para surgir. Folião, fabricando folião. Pronto, os breves foliões que vão estar aqui nessa avenida, também aumentando cada vez mais a nossa alegria. Léo Santana apareceu no trio por volta de 7h45 da noite e mostrou por que o pagodão baiano faz tanto sucesso. O cantor comandou mais uma vez o trio sem cordas no circuito Orlando Tapajós, que sai do Morro do Gato em direção ao Farol da Barra. No repertório, Léo incluiu os maiores sucessos de seus 20 anos de carreira. Esse é o 7º ano que Léo Santana transforma a terça-feira do pré-carnaval nesse pipoco. Até a jornalista de Las Vegas, nos Estados Unidos, já estava pegando o gingado baiano no meio da pipoca. I'm from Las Vegas, Estados Unidos, e muitos anos eu estava sonhando para vir aqui, para a experiência, desculpa, não falo português bem, mas para a experiência carnaval aqui em Salvador. Amazing. Amazing, amazing, amo. Dona Regina não veio de tão longe, mas saiu de Águas Claras para ver o gigante. Porque ele é carismático, ele é tudo de melhor. Veio de longe para ver ele. Ah? Você veio de longe para ver ele. Vim de Águas Claras, vem Léo Santana, velho. Eu amo, amo. Léo Santana é especial. Muito! A música da nossa amizade! A multidão seguiu o trio até o fim, com muita animação e vontade de curtir cada segundo dos próximos dias. E nesse clima de festa, eu quero te convidar a participar da votação do Troféu Bahia Folia 2026. A sua missão é ajudar a eleger a música do carnaval. Aí é só passar no G1 e deixar o seu voto. Léo Santana, que a gente viu aí arrastando a multidão, claro, tá nessa disputa também. São mais de 30 canções, viu, gente, na disputa desse ano, concorrendo ao Troféu Bahia Folia. Como é muita coisa, você aí separa um tempo para ouvir um trechinho de cada uma delas, caso você já não tenha a sua preferida, já não tenha aí uma música que está embalando o seu verão, que já está grudada na sua cabeça, aquela música chiclete, enfim. Passa lá no G1, já tem QR Code também na sua tela para facilitar a sua vida. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e vai direto para essa página do G1 que eu estou te mostrando aqui. Aí você passa por lá e registra o seu voto, ajuda a gente a escolher a música do Carnaval 2026. Olha, usar o calçado ideal no carnaval evita dor nos pés, dor na coluna e ainda garante mais pique para aguentar até a quarta-feira de cinzas. A gente vê agora dicas para escolher o melhor sapato do circuito. Miller. Olá para você que acompanha o Bahia Meio Dia, a gente fala aqui de um consultório de ortopedista especialista em pé, Dr. Antero Tavares, a respeito de dicas muito importantes para você que vai curtir a folia de carnaval. Já escolheu o seu calçado? Pois é, até isso influencia no conforto da sua festa. Doutor, eu vi que o senhor separou aqui vários calçados que as pessoas utilizam para ir para uma festa, mas qual é aquele realmente ideal para evitar problema? Olá, então, como eu havia falado, o folião no dia do carnaval, ele anda cerca de 5, 6 quilômetros. É praticamente uma maratona.
Então, alguns calçados são ideais, outros não são recomendáveis. Eu trouxe um exemplo aqui de alguns calçados para a gente até discutir. Inicialmente, nós temos a famosa sandália. A sandália é confortável, é ideal para você usar na praia, mas não é um calçado ideal para você utilizar andando 5, 6 quilômetros. O outro é a famosa sapatilha. A sapatilha, as mulheres gostam, mas são flexíveis, são estáveis e levam problemas nos pés. Quais os principais problemas, por exemplo, que sandálias baixas como essas podem causar, doutor? Pronto, um dos principais problemas para calçados baixos é dores nos calcanhares. Eu falo sempre, se você está descalço, 70% do peso do corpo vai para o calcanhar. Se usa um calçado muito baixo, vai sobrecarregar o calcanhar, vai fazer fascite plantar, vai formar esporões no futuro. Então, calçados muito baixos não são ideais, tem que ter um pouquinho de elevação atrás. Agora tem calçados mais altos e aí que mora o perigo, viu, gente? O doutor já teve uma paciente que quebrou o tornozelo durante uma festa de carnaval. Sim, inclusive a paciente era uma médica, ela teve 2 dias antes de começar o dia do carnaval, praticamente, numa festa pré-carnaval. Ela torceu, eu estava utilizando um calçado tipo plataforma, torceu o tornozelo e quebrou o tornozelo. Foi operada por mim no outro dia e, por incrível que pareça, 2 dias depois ela foi num camarote, depois da cirurgia, utilizando a bota, mas não perdeu o carnaval dela. A bota ortopédica teve que utilizar. E agora os riscos, então, de calçados altos, como a plataforma e o salto? Esse salto, que é um salto realmente que as mulheres acham são bonitos, mas o risco é quebrar esse salto e torcer o pé, quebrar, como aconteceu com aquela paciente minha. E para os homens, a gente vê o sapatênis, também para mulheres e homens, o tênis de corrida. Qual o ideal? Pronto, o homem também ele vai participar da festa. Então, hoje em dia, a moda são sapatênis. São calçados que são bonitos, mas eles são muito flexíveis. Então, essa flexibilidade causa instabilidade. Então, o ideal, como eu falei, é para se usar nesse período, que é um percurso grande, que é uma maratona, é o tênis. O tênis ainda é o calçado mais ideal, porque ele é estável, ele é firme, ele não tem flexibilidade e evita lesões futuras. Precisa ser novo, doutor? Não necessariamente. O ideal aqui não seja nem tão novo, porque se não tem um costume de usar um calçado, compra um calçado novo, vai utilizar naquele dia, vai ficar desconfortável, vai sentir dores, vai fazer calosidades. Seria interessante um tênis que já foi utilizado antes. Tem alguma dica para a pessoa que curtiu aquela maratona de folia descansar os pés depois e relaxar? Pronto, depois, quando passou aquele percurso, conseguiu chegar em casa, que é a maior dificuldade, é tomar um banho quente, relaxar, colocar os pés na água quente, isso já dá um conforto melhor, tá? Muito obrigado, então, doutor Antero Tavares, especialista em pé, ortopedista, Miller Nunes, para o estúdio do Bahia Meio Dia. Dicas preciosas. E falando de carnaval, os pacientes de uma clínica de nefrologia aqui de Feira tiveram hoje uma manhã de muita folia. Veja aí. Uma ação de carnaval animou os pacientes em tratamento de hemodiálise, familiares e funcionários da clínica. Com direito à apresentação de fit dance e a participação do cantor Eric Gomes. A iniciativa levou alegria e humanização para quem enfrenta horas de hemodiálise durante a semana. E que todo mundo, mesmo longe da folia, pode entrar nesse clima de carnaval. Gente, a gente está falando de festa, de alegria, mas a gente vai precisar mudar de assunto para trazer uma notícia triste registrada aqui em Feira de Santana. Um homem foi preso aqui na cidade por suspeita de estupro. Segundo a polícia, a vítima tem apenas 7 anos, não é isso, Milena? Milena que traz para a gente as atualizações dessa história. Chocante, revoltante, triste demais, Milena. Exatamente, Bruna. Mais um caso triste e revoltante que a gente traz aqui de estupro de vulnerável. Ainda na semana passada a gente falava também aqui no Bahia Meio Dia sobre a prisão de uma babá presa, portanto, suspeita de estupro de vulnerável. A vítima é uma criança de 3 anos e agora, essa semana, mais uma vez aí este segundo caso, dessa vez um cuidador que trabalha na Rede Municipal de Educação aqui de Feira de Santana, um homem de 36 anos que foi preso ontem suspeito de estupro de vulnerável. A vítima é uma menina de 7 anos. Inicialmente foi divulgada a informação de que tratava-se de um professor da rede, mas a nossa produção conseguiu apurar essa informação e, portanto, descobrimos que é um cuidador, a pessoa que fica ali responsável por dar suporte aos estudantes na sala de aula, estudantes com algum tipo de necessidade, seja
seja física, de aprendizagem, de saúde também. Aqui ao meu lado, Bruna, a delegada Clécia Vasconcelos, titular da Delegacia do Adolescente Infrator, que está investigando esse caso. Delegada, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Bahia Meio-Dia. Explica para a gente sobre o trabalho da polícia para que esse homem fosse preso ontem em flagrante. Quando a criança chegou até a casa onde ela reside com a mãe, ela contou que o professor a teria levado ao banheiro e mexido nas partes íntimas. Diante dessa informação, a mãe checou a genitália da criança e encontrou manchas de sangue na calcinha e, segundo ela, compatível com material orgânico, compatível com sêmen. E aí ligou imediatamente para a Polícia Militar, que prontamente foi à escola, ainda encontrou o professor no local e a criança apontou como tendo sido ele a pessoa que a teria levado ao banheiro. Concomitante a isso, a criança foi levada ao Hospital da Criança. E o relatório médico aponta que não foi vislumbrado ímen e uma lesão na genitália. Diante disso, o plantão central da Polícia Civil aqui de Feira de Santana autuou em flagrante delito e nós aqui da Delegacia de Atendimento ao Adolescente Infrator estamos dando continuidade, buscando provas, materiais. As perícias são fundamentais nesse estágio e isso só mostra que as forças policiais de Feira de Santana estão bem centradas na proteção das crianças. Delegada, esse homem ele foi trazido aqui para a delegacia, ele foi ouvido. O que é que ele disse para a senhora diante dessa informação? A exemplo de casos de delito dessa natureza, ele nega. Então, agora estão sendo ouvidas a diretora da escola, a professora, as demais monitoras, para entender toda a dinâmica do fato. Esse homem ele está custodiado, está à disposição da Justiça. Há uma previsão de quando ele deve passar por audiência de custódia, por exemplo? A audiência é rápida. Eu acho que hoje ou amanhã ele já passa por essa audiência. Doutora, a senhora disse que essa criança ela foi levada para uma unidade de saúde, para o Hospital Estadual da Criança. Há alguma informação sobre o estado de saúde dessa menina, se ela permanece internada? Ela ficou hospitalizada durante 24 horas. Agora há pouco ela recebeu alta. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio-Dia. Por enquanto, Bruna, são essas as informações, a Polícia Civil fazendo esse trabalho de investigação. E sobre esse assunto, nós procuramos a Secretaria de Educação também e, por nota, a Secretaria Municipal de Educação aqui de Feira de Santana informou que soube dessa ocorrência de violência sexual, está colaborando, portanto, com as autoridades para a investigação desse caso e que tem acompanhado toda essa situação com responsabilidade. A Polícia Civil, segundo a SEDUC, já instaurou aí a investigação, nós confirmamos aqui agora, e a Secretaria disse também que já entrou em contato com a família da criança, oferecendo, portanto, apoio institucional e colocando à disposição o serviço de assistência psicossocial disponível no município. Ainda de acordo com a SEDUC, houve também um diálogo com a direção da escola, reafirmando, portanto, aí a cooperação plena para que as autoridades possam trabalhar e reforçando também as medidas de proteção no ambiente escolar. Como eu disse aqui, trata-se de um cuidador da escola e nós questionamos a SEDUC, portanto, sobre esse homem. E nós fomos informados que ele será desligado amanhã, portanto, deve ser divulgado o desligamento deste funcionário. São essas as informações desse caso, Bruna, que a gente segue acompanhando. Eu volto contigo no estúdio. Certamente, Milena, caso aí com os detalhes, né, que revoltam a gente demais, triste demais a gente falar sobre isso aqui no Bahia Meio-Dia. Obrigada pela sua participação, também a gentileza da delegada de falar para a gente ao vivo aqui sobre esse caso. Gente, vamos mudar de assunto, algo mais leve para te atualizar sobre as notícias do futebol. O Jacuipense venceu o Atlético de Alagoinhas ontem no estádio de Pituaçu, em Salvador. Com o resultado, o Leão do Cisal colou no G4 e o Carcará afundou na zona de rebaixamento do Baiano. Veja aí como foi o jogo. Precisando da vitória, o Atlético foi logo para cima do Jacuipense. Igor, na cara do gol, mandou para fora. O Jacupa tratou logo de responder com Pedro Henrique. Depois desse cruzamento, Felipe Amaral foi travado na hora do chute. Agora é Marcelo quem evita o gol do Atlético. Alisson, de fora da área, abre o placar para o Jacuipense com esse golaço. No segundo tempo, Alisson faz tudo certinho e quase marca o segundo do Jacupa. O Atlético também quase marcou. Olha só a chance que Gledson desperdiçou.
Agora é Pantera que para em Marcelo. O segundo gol sai de pênalti. Thiaguinho bate e faz Jacuipense 2-0. Everson Ribeiro ainda descontou para o Atlético, mas o placar ficou Jacuipense 2, Atlético 1. O Carcará segue sem vencer e na lanterna da competição. E ainda falando do Campeonato Baiano, veja aqui, o Bahia de Feira encara hoje, às 7h15 da noite, o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, aqui em Feira de Santana. O Tremendão precisa vencer o Barcelona para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Baiano. Antes de encerrar o nosso Bahia Meio-Dia, deixa eu ver aqui mais da sua participação no nosso monitor, nossa caixinha de mensagens. Quero ver mais da sua participação. Tem muita gente comentando sobre os assuntos de hoje. O Carlos fala o seguinte: a dica que dou passa principalmente pela educação financeira. Também não empresto meu cartão de crédito para ninguém. Essa pode ser uma grande cilada mesmo, viu, Carlos? Obrigada pela sua participação. A Rosângela fala o seguinte: amei as dicas do calçado ideal para curtir com conforto e sem dor o circuito da folia. Obrigada também pela sua mensagem. O Elcimar disse o seguinte: como é bom pensar no bem-estar e na saúde dos nossos pets, tomando todos os cuidados que eles precisam. Aqui ele comenta a reportagem do quadro Meu Pet no BMD sobre os cuidados para quem vai viajar levando os pets. A Fátima também mandou mensagem pra gente dizendo que é tão gratificante quando podemos levar nossos pets para passeios. Eles ficam felizes e os tutores ficam menos preocupados por tê-los por perto. Esta é Lilica, que ama passear, e aqui ela mandou a foto pra gente. Muita gente participou. Obrigada pela sua participação. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui. Hoje, por conta do futebol, o BATV é mais cedo, às 6h40 da noite. Para você, uma ótima tarde. A gente se encontra de novo amanhã.